Fala, meu povo maravilhoso! Vocês estão vendo que eu estou no cenário novo hoje, mas estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e hoje num lugar muito especial. A gente está na Universidade de Fortaleza, Unifor, certo? Para quem não sabe, após Unifor, já nos patrocina mensalmente lá nos Nordestinos pelo Mundo. Nós somos muito gratos por isso, porque na verdade, muito gratos por isso, porque sem esses patrocinadores a gente não resiste, a gente não vive, né? E agora estamos com a Unifor também nesse projeto especial maravilhoso de 51 anos da universidade, onde eu vou conversar com pessoas de dentro da faculdade, de vários setores, e alunos também, personalidades. A gente vai ter 8 entrevistas ao longo desse mês de março e iniciozinho de abril, para comemorar os 51 anos. E hoje eu já vou começar conversando com uma pessoa muito bacana, que é o professor Milton, que é vice-reitor de pesquisa da Unifor. Só isso. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Léo. Obrigado. Pode aqui. É nóis. Como é que você tá? Tá tranquilo? Tô bem, tô tranquilo. Geralmente eu não fico muito bem na frente das câmeras, mas acho que o ambiente aqui tá bem. Não, vai ser relaxado, cara. Quero que seja tranquilo. Professor, me tira uma dúvida. Você é vice-reitor de pesquisa da Universidade de Fortaleza, certo? Sim. Como foi o seu início na Unifor antes de você virar reitor, antes de você ter esse cargo? Quanto tempo você está aqui? Me conta um pouquinho da sua história junto à universidade. Bom, eu estou na Unifor, vou completar 11 anos, né, agora no meio do ano, e estou na vice-reitoria de pesquisa desde 2021. Então, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em administração. E aí, em 2013, logo que eu terminei o doutorado, eu vim para a Unifor, comecei dando aula nos cursos de graduação, no mestrado em administração e no doutorado em administração. E aí, logo em 2014, eu ajudei a montar um mestrado profissional em administração e me tornei coordenador desse mestrado em 2015. Sim. Tive um período de 1 ano fora, que eu fiquei no México para fazer um pós-doutorado, e quando eu voltei, eu assumi a época que a gente tinha uma escola de comunicação e gestão da pós-graduação. E aí eu assumi México. Aqui, quando eu voltei do México. Mas você foi no México, né? E aí quando eu voltei, assumi essa coordenação dessa escola aqui na Unifor. Depois voltei para o mestrado em administração, para o mestrado profissional. E em 2021 me convidaram para assumir a vice-reitoria de pesquisa, que, na verdade, eu sou o primeiro vice-reitor de pesquisa, porque a vice-reitoria de pesquisa não existia antes de 21, era uma diretoria, e a universidade fez uma reestruturação e definiu que a pesquisa era algo muito importante e que precisava se tornar uma vice-reitoria. E aí, nesse momento, né, fizeram na reestruturação, eu fui convidado para assumir essa vice-reitoria. Aproveitando esse ensejo, né? Qual é o papel da vice-reitoria de pesquisa de fato dentro da universidade? Como é o dia a dia do seu trabalho aqui? Uma vice-reitoria de pesquisa, ela gerencia toda a pesquisa da universidade e principalmente cria políticas e fomentos para que a pesquisa ocorra. E a pesquisa tem que ocorrer na universidade em todos os níveis, né? A graduação, mestrado, doutorado, pós. Porque qual é a ideia? Quando a gente fala de pesquisa, a gente está vinculando muito a professores, pesquisadores, que orientam alunos de mestrado e doutorado, que é onde geralmente a pesquisa acontece de forma mais forte. Sim. Só que para a gente fomentar que alunos de graduação venham fazer mestrado e doutorado, a gente precisa atuar também na graduação. Então a vice-reitoria de pesquisa tem uma série de programas, de editais, de fomento, de políticas, que fomentam a pesquisa em todos os níveis de ensino da universidade. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas como você falou dos alunos, né, eu queria tirar essa dúvida, né? O que um aluno de graduação, de pós-graduação que tem interesse em pesquisa científica de fato, qual o primeiro passo que ele precisa fazer para começar a pesquisar? Perfeito. Um aluno de graduação, por exemplo, nós temos os editais de iniciação científica, que o nome é exatamente autoexplicativo. Você quer iniciar na pesquisa científica, você está na graduação, então você vai pegar uma bolsa de iniciação científica. Então a gente tem hoje na universidade bolsas financiadas pelo CNPq, né, que é governo federal, pela FUNCAP, que é governo estadual, e pela própria Fundação Edson Queiroz. Sim. A gente tem uma política aqui que é a cada bolsa que a gente capta do setor público, a gente dobra e coloca uma bolsa financiada pela própria Fundação Edson Queiroz, da Universidade de Fortaleza. Então, a gente, com isso, dobra a quantidade de bolsistas de iniciação científica.
e esses alunos eles trabalham junto com professores, nas pesquisas dos professores, e começam ali a entender o que é ciência, o que é método científico, começam a pesquisar um tema específico. A Universidade de Fortaleza é uma universidade completa e complexa, porque a gente tem todas as áreas aqui. A gente tem a área da saúde, a gente tem a área da gestão, comunicação, jurídico, todas as engenharias, tecnologia, TI. Então, a gente tem pesquisa e, nesse caso, iniciação científica em todas essas áreas. Sim. Então, se você me pergunta hoje, Milton, quais áreas você tem alunos da graduação fazendo iniciação científica? Todas. Então, a gente tem aluno em todas essas áreas. E mestrado e doutorado? Da mesma forma, a gente tem, nos nossos programas de mestrado e doutorado, a gente tem bolsas. Então, tem bolsa CAPES, que é governo federal, tem bolsa FUNCAP, que é governo estadual. E a gente tem algumas bolsas da própria Fundação Edson Queiroz, como as bolsas Yolanda Queiroz, que são os alunos que melhor desempenham na graduação e ganham bolsa para fazer pós-graduação. E na pós-graduação é onde a pesquisa acontece de forma mais forte. Porque a pós-graduação, que a gente chama pós-graduação stricto sensu, que é mestrado e doutorado, ela é própria para formar pesquisadores. Né? Excetuando os mestrados profissionais, que são mestrados que formam mais para o mercado de trabalho, mas falando de mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, são cursos para a formação de pesquisadores. No mestrado, o aluno vai entender, aprofundar, tanto no que é pesquisa, quanto num tema específico de pesquisa. E no doutorado, ele vai se formar para ser um pesquisador de ponta, para ser um professor pesquisador, né, para atuar aqui ou em outras instituições. Então, inclusive, muitas das nossas publicações em revistas internacionais, revistas científicas internacionais, que os nossos professores fazem, tem parceria com alunos de mestrado e doutorado. Entendi. Tira uma dúvida de leigo, tá? Eu sou um leigo que estou querendo saber. O setor de pesquisa, as pesquisas em si, as pesquisas científicas, elas têm um tempo padrão para todo o setor ou ele vai sendo adaptado? Por exemplo, a galera que faz pesquisa dentro da área de direito, a galera que faz pesquisa dentro de outro setor. As pesquisas têm um tempo para começar e terminar? Você precisa começar e terminar dentro de um período? Ou tem pesquisas que duram assim anos, que você vai pesquisando e leva mais tempo? Como é que funciona na prática isso? Bom, na prática, a gente chama projeto de pesquisa. E como todo projeto, tem que ter um início, um meio e um fim. Mas existem muitas pesquisas que elas acabam durando muito mais tempo. Por exemplo, recentemente saiu eu li uma matéria num site de ciência, né, de divulgação científica, de uma pesquisa de Harvard que já durava 70 anos, que era acompanhamento de pessoas desde criança até a idade, né, avançada e então idosa. São anos, né? Então, esse é um tipo de pesquisa, né, que você vai acompanhando as pessoas ao longo do tempo. Sim. Mas existem projetos de pesquisa que podem durar 1 ano, por exemplo, Entendi. ou 6 meses. O que é que vai definir isso? É o que você está pesquisando. É a missão, né? É o seu objetivo de pesquisa. Às vezes tem um objetivo que funciona um projeto de 1 ano. Às vezes o seu objetivo funciona para um projeto de 2 anos. E às vezes vai perdurar. E você perguntou, depende da área. Em cada área você pode ter isso de forma diferente. Por exemplo, se você vai pesquisar alguma coisa com tecnologia, não pode demorar muito porque a tecnologia muda todo dia. Sim. Então, geralmente essas pesquisas acabam sendo mais rápidas. Se você vai pesquisar algo na área da saúde, microbiologia, bactérias, né, você pode encadear um projeto no outro e isso vai levar muito mais tempo. Sim. Cura de doenças. Nossa, quanto tempo estão pesquisando cura de doenças? Então, isso varia, né? Mas normalmente como é que a gente trabalha aqui na universidade? A gente financia, por exemplo, projetos de pesquisa dos professores. E aí, como é um projeto, tem ali um início, meio e fim. Mesmo que o fim seja o insumo para o próximo projeto, que aí ele vai ter uma pesquisa que vai durar muitos anos. Mas Entendi. O projeto tem ali um cronograma. Entendi. Falando em missão de pesquisa científica, que basicamente a pesquisa passa pela missão, né? O que eu quero atingir, quem eu quero atingir, como eu quero atingir. Como que vocês fazem o diagnóstico das necessidades das pesquisas, né, da população? Porque você muitas vezes quer criar algo que vai ajudar a população. Como é esse rolê interno? Como é que vocês se organizam internamente para achar esses problemas, pesquisarem, entregarem e transformarem a vida das pessoas?
Léo, essa é uma pergunta super interessante, porque para entrar nessa pergunta eu queria falar um pouco do que é a Unifor. Claro. Porque a Unifor foi criada em 1973, né? A gente fez 50 anos no ano passado, por um empreendedor, um industrial, que ele queria resolver um problema que a sociedade tinha, que era qualificar pessoas para a indústria, né? Para o mercado de trabalho. E esse DNA de preparar a gente para a indústria, de se relacionar com a sociedade, ele está na universidade, em todas as áreas da universidade. Ela nasceu como universidade para qualificar, voltada para o ensino, mas a pesquisa tem esse DNA. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pergunta como é que vocês veem os problemas que a sociedade tem e aí tentam criar projetos para resolver, isso é o DNA da Unifor. Né? É o relacionamento com a sociedade. Então a gente tem projetos de pesquisa que os mais variados que envolvem diretamente problemas que acontecem na sociedade. E aí como é que isso chega? Bom, o professor, o pesquisador, ele tem autonomia, né, de definir as pesquisas dele, enfim, dele ou dela. Né? E esse professor, pesquisador, professora pesquisadora, eles estão em contato com a sociedade. E ao ficar em contato com a sociedade, eles veem que problemas existem e aí trazem para dentro da universidade, criam projetos de pesquisa, envolvem alunos, né, de mestrado, doutorado, de graduação e desenvolvem projetos de pesquisa buscando soluções para aqueles problemas. Sim. Então é algo que acontece de forma orgânica, porque os professores têm essa autonomia. No entanto, a gente tem aqui uma lógica de trabalhar com os ODS, que isso é mais institucional. Sim. A Agenda 2030 da ONU, o Pacto Global, tem lá os 17 ODS, e a gente inclusive configura, né? A gente tem um painel interno onde a gente coloca a pesquisa X, aquele projeto de pesquisa do professor tal, ele está enquadrado no ODS tal. Entendi. Então a gente tem um painel que diz, olha, a Unifor realmente faz pesquisa enfocando o problema da sociedade porque está tudo enquadrado aqui nos ODS. Então, temos projetos de pesquisa na área de erradicação da pobreza, na área de meio ambiente, nas diversas áreas da saúde. Sim. E tudo isso conectando com problemas que são reais, problemas que são importantes de serem resolvidos. Entendi. Então, isso acontece de forma orgânica, mas tem um viés institucional de trabalhar com os ODS e a gente passa isso aos professores. Irado. Não vamos fazer qualquer tipo de pesquisa, vamos fazer pesquisa que impacte a sociedade de forma positiva. Falando em pesquisa que impacta a sociedade de forma positiva e parcerias de uma forma geral, você consegue dizer quais foram as pesquisas de destaque que aconteceram aqui na Unifor e, obviamente, em parceria com empresas e órgãos de fomento? Quais são os que vêm na sua cabeça agora que você pensa, esses aqui foram realmente muito marcantes e a gente arrebentou, assim? Eu acho que tem... Eu queria citar, assim, pesquisas duas, né? Uma na área da saúde, que são... tem uma diversidade de pesquisas, mas tem pesquisa, por exemplo, na área de arboviroses, que são essas viroses que dão nas regiões tropicais. Então, sim, agora mesmo a gente está com epidemia de dengue, né? Sim. Então, então, a gente tem pesquisa nessa área. Né, desde de epidemiologia, de fazer um pouco do acompanhamento disso, até pesquisar questão relacionada a bactérias ou vacinas que possam ajudar nisso. Pesquisa na área de microbiologia, tem uma pesquisa que para a gente é muito marcante, né, aqui na universidade, que foi a clonagem da cabra. Você já deve ter ouvido falar disso, né, que é uma cabra que foi clonada para poder o leite da cabra conter uma proteína que ajudava a tratar uma doença, né, que é muito comum no interior do Ceará. Então, essa é uma pesquisa marcante. Teve matéria no Jornal Nacional, inclusive, vários artigos científicos em importantes revistas internacionais. E a gente tem muita pesquisa importante na área de tecnologia da informação, principalmente agora usando inteligência artificial. E teve algumas pesquisas recentes, né, uma com o Ministério Público, outra com o Tribunal de Justiça, que inclusive muitas matérias foram escritas até pelos próprios órgãos públicos, mostrando que as pesquisas que a gente fez aqui e criação de robôs, fala assim, né? Parece que aquele robôzinho vai entrar aqui, mas robôs digitais que operacionalizavam algumas coisas que os humanos faziam, agora dão uma eficiência muito maior para o judiciário. E uma pesquisa recente também usando IA que a gente conseguiu reduzir de 61 dias para um dia um processo da Cefaz.
Caramba. Então, que é um processo que as empresas entravam e demoravam, em média, 61 dias para ter uma resposta inicial, e agora está demorando 24 horas, porque é um robozinho que faz. Porra, de 61 para 1 é muita coisa. E foi criado a partir de um projeto de pesquisa aqui, né, do órgão público com a universidade. Então tem muita coisa interessante e que mostra o impacto que a pesquisa da universidade traz para a sociedade como um todo, porque todo mundo fica doente, todo mundo é cliente do setor público. Sim. Então, quando a gente faz algo que agiliza, que torna o setor público mais eficiente, todos nós somos afetados positivamente. Entendi. Quando a gente trabalha na criação de uma proteína nova que vai tratar uma doença, muita gente é afetada positivamente por isso, porque a gente fica doente, né, periodicamente. Sim, claro. Então, acho que é o tipo de pesquisa que a gente faz muito mais do que isso, né? Mas citando algumas, como você perguntou, acho que são coisas legais que a gente tem feito. Mais uma pergunta de leigo e curioso, assim, né? A gente está no programa de entretenimento, gente, então vamos fazer perguntas tolas também, tá? Dentro do futebol, por exemplo, você tem vários times que disputam atletas, certo? Eu quero o Gabigol no meu time, eu quero o Fulaninho no meu time, os clubes ficam disputando. Existe esse sistema dentro das universidades, cara, esse pesquisador é simplesmente sensacional, eu tenho que ter esse cara dentro da minha universidade, essa mulher dentro da minha universidade. Existe essa disputa, porque a gente vê vários filmes também onde o pesquisador é tipo um popstar dentro da universidade. Pô, esse cara pesquisou tal parada, esse cara pesquisou isso, que sei lá o quê. E existe essa energia em volta. Existe isso na prática de vocês ficarem, vamos trazer esse cara para cá, essa mulher para cá, existe? Existe, principalmente não no sentido, né, como do futebol, vou contratar esse cara e trazer para o meu time, porque na academia, na pesquisa, isso pode ser feito como parceria. Entendi. Então, a gente tem aqui, todos os anos, a gente tem um edital que financia projetos de professores, e são 4 modalidades. Uma das modalidades é de financiar projetos de professores da Unifor, pesquisadores, que tem parceria com professores estrangeiros, de universidades estrangeiras. Então a gente financia todo ano uns 30 projetos desses. E aí, quando chega mais ou menos no final do ano, né, que é no final dos projetos, muitos desses professores estrangeiros vêm para a Unifor. Entendi. E ficam aqui uma semana, alguns dias, ministram seminários, workshops, interagem com os nossos alunos. Então é um pouco disso, né? O professor diz, cara, aquele cara é um expert, é uma fera no tema que eu estou pesquisando, eu vou trazer esse cara para cá. E aí, conversa, bate-papo, alinha um projeto de pesquisa, entra em acordo, a gente financia o projeto e no final o professor vem para cá, fica com a gente no campus, que inclusive, fazendo um parênteses aqui, todo mundo chega aqui e fica impressionado com o campus. Né? Incrível. Os gringos chegam e falam assim, nossa, não sabia que tinha um negócio desse aqui. Então, e aí gera um outro vínculo, e tem professor que já veio aqui 3, 4 vezes, né, por conta desse tipo de coisa. Então a gente olha isso. Não é muito, eu tenho que contratar esse cara, até porque a gente tem um corpo docente super qualificado e tem uma série de benefícios de estar aqui na universidade. Mas essas parcerias elas acontecem. Então, a gente vai buscar os melhores em muitas áreas e traz os caras para cá para passar um período. Isso é muito comum. Não é um negócio de posse, né? Mais de parceria, né? É porque a academia é isso, né? A pesquisa, por exemplo, quando você escreve... É a troca. Você me concede seu conhecimento, eu te concedo o meu, a gente faz uma troca e vai criar uma coisa maior do que o nosso conhecimento separado. Né? Então, a analogia do futebol não funciona, não. Ninguém vai ficar trocando, me empresta aí o Gabigol só por 2 partidinhas e devolve. Né? Não funciona. Mas no campo científico dá para fazer essa troca, né? E assim, para quem não está familiarizado, um dos resultados da pesquisa científica é um artigo. Que você descreve ali como a pesquisa foi feita e que resultado ela deu. Né? Agora, na Covid, a gente viu muito isso. Alguns chamam de white papers, por exemplo. O cara publicou dizendo ali que tinha uma saída para uma nova vacina e tal, e coloca isso, né, para o escrutínio de outros pesquisadores. Então, isso é um resultado, né, que também é diferente do resultado prático final da pesquisa. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o que aconteceu na pandemia no seguinte aspecto, né? Às vezes você desenvolver uma vacina leva anos, né? Sim. E o corpo científico, a comunidade científica operou um milagre, né? De ter conseguido
a gente estava no meio de uma pandemia, muitas mortes, muita coisa acontecendo. E essa comunidade científica, em quanto tempo você vai vacinar? Um ano e... Um ano e pouco, né? Um ano e pouquinho, né? Pouquinho. Já desenvolveu um negócio muito potente, né? O que foi necessário... Aí entra a troca, né? Se você para pensar na troca, né? Você faz uma... Como é que se chama? É um papel? Não, é quando você faz um paper, né? Um artigo. Um artigo, aí um outro cara vai lá e pega, uma mulher vai lá e pega, vai evoluindo. Então foi um trabalho, a vacina foi um trabalho em conjunto da comunidade científica inédito no mundo, né? Exato. Do Covid. Esse é o ponto, né? Quando você pega um artigo desse, você vai olhar quem são os autores, são vários professores de universidades diferentes. Esse é o normal. O que é mais raro é você pegar o artigo e ver os autores, é todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma universidade. Isso acontece, mas não é tão comum quanto ver todo mundo em universidade diferente. Sim. Que é essa troca. Por exemplo, na Covid, por que foi desenvolvido tão rápido? Porque o conhecimento necessário para criar aquela vacina, por exemplo, a vacina, né, de um grande laboratório que usa RNA, o conhecimento daquilo já tinha sido pesquisado durante anos. Né? Então, foi conhecimento, em cima de mais conhecimento, coisa que gerou a plataforma. O acúmulo desse conhecimento gerou a plataforma que deu o subsídio para criar esse tipo de vacina. Deu ponto de partida, né? Então, inclusive, quando você entra, por exemplo, no Google Acadêmico, lá tem escrito sobre os ombros de gigantes, que é uma frase, né? Ou seja, o que é isso? Você lê o que escreveram antes, né? A pesquisa de quem veio antes, para poder construir o conhecimento que você está criando, e aí outro vai ler o seu e vai ler o anterior para construir um novo conhecimento. E a pesquisa evolui dessa forma. E as parcerias, as trocas são extremamente importantes para esse tipo de coisa. Eu nunca esqueço, professor, na hora que era uma partida de tênis na Inglaterra, eu acho. E uma das pesquisadoras, cientistas do Covid estava lá. Eu lembro que estava lá. E acho que foi o primeiro torneio de tênis pós-pandemia que todo mundo pôde estar junto, e ela foi ovacionada por 8 minutos, a galera em pé aplaudindo ela, né? Exato. Era uma senhora, assim, ela ficou Falaram lá no microfone que ela estava presente e todo mundo até me arrepia, porque foi um negócio assim, cara, a entrega que os pesquisadores, os médicos, a galera que teve se colocar em risco, né, para pesquisar isso e tudo mais, é incrível, né? É incrível. Mas esse é um pouco do papel do pesquisador, né? Que o pesquisador é esse cara que se entrega, né? A atividade de pesquisa, ela é empolgante porque ela é feita por pessoas curiosas, né? E o curioso, ele se entrega para entender mais daquilo sobre o que ele tem curiosidade. Então, o perfil do pesquisador é um pouco esse. Quando você vê aquela pessoa que está querendo aprender mais, que está querendo entender mais, que tem curiosidade sobre algo, pode ser uma pessoa que tem um perfil para entrar na área da pesquisa. Né? Então, o pesquisador é esse cara, e que às vezes se coloca em risco, óbvio, riscos calculados, porque quem trabalhou nisso era um especialista, ele sabia exatamente onde eles estavam entrando. Mas é uma atividade de risco muitas vezes quando você vai para a saúde, né? E para outras atividades. Eu sempre achei o pesquisador muito parecido com o jornalista investigativo, né? Aquela pessoa que tem que estar ali buscando, ela tem que estar curiosa o tempo inteiro, né? Exato. E o que você faz, professor? O que vocês fazem para estimular o pensamento científico e o interesse por ciência de uma forma geral dentro da universidade? Existe um sistema, um plano para que isso fique sempre em alta? A gente tem começando lá na graduação, né? A gente tem uma trilha de iniciação científica, que é uma trilha que inclusive agora a gente está virtualizando. A gente sempre fez presencial, no auditório, com todos os alunos. E é super empolgante você entrar no auditório, ter 200 alunos lá, ansiosos para ouvir sobre como fazer pesquisa científica. Né? E aí a gente está virtualizando agora para atingir ainda mais gente, e não só alunos que fazem iniciação científica, mas qualquer aluno pode fazer essa trilha. Ele vai aprender um monte de coisa, método científico, ética em pesquisa e mais um monte de coisa. E geralmente eles trabalham com os professores que são pesquisadores. Certo. E aí passam a entender também de um tema específico. Se você está lá na psicologia, ou na administração, ou na medicina, você vai entender de um tema específico de pesquisa com o pesquisador, né, o professor pesquisador que você está trabalhando. Nos mestrados e doutorados,
E também para graduação a gente tem os encontros científicos da Unifor todo ano. Sim. Né, que acontecem em outubro, que é dentro do Anunciando Não do Mundo Unifor. Esse ano a gente não tem Mundo Unifor, porque teve no ano passado, mas a gente tem os encontros científicos todo ano. Então os alunos escrevem artigos junto com os professores, publicam nesse evento interno, apresentam os artigos no evento, que é muito importante o aluno ir lá e apresentar o que ele está fazendo. E aí a audiência pergunta. Além disso, a gente tem os programas de bolsa, a gente tem os seminários. Então a gente tem uma série de atividades ao longo do ano para envolver os alunos e fomentar e motivá-los a fazer pesquisa científica. Massa. E isso tem, até agora, tem dado super certo. E a cada coisa nova que a gente vê que pode fazer, que pode inovar, a gente vai mudando, vai acrescentando, vai melhorando. Como isso, a trilha sempre foi presencial e agora a gente vai virtualizar. Então, por quê? Porque é uma forma de atingir mais gente. Sim, sim. Então a gente vai sempre inovando, melhorando para poder tornar a experiência mais agradável e mais empolgante para os alunos. Né? Perfeito. Quando a gente fala em ciência, a gente fala de curiosidade também. Né? O cientista tem que ser curioso. Ele está sempre ali na frente, buscando, tentando achar a solução dos problemas da sociedade. Enfim, como a ciência está em relação à inteligência artificial? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque hoje em dia eu sei que tem muito aluno que vai fazer um trabalho, vai lá no chat GPT e fala, ei, como é que tá total? Pum, muda alguma coisa e resolve. Mas como a ciência está com a inteligência artificial? Existem medos, temores, ou ela está mais para ajudar mesmo? Bom, nossa visão aqui é que ela está para ajudar, até porque é um caminho sem volta, né? Os próprios professores já internalizaram isso e já estão utilizando também. E aí eu acho que a ideia é como é que você utiliza isso de forma produtiva? Porque isso não vai embora mais, né? Na verdade vai surgir muito mais. O ChatGPT meio que explodiu essa questão, mas se você entrar aí tem sites hoje que mapeiam todas as IAs que existem, e aí tem IA para tudo, né? IA para fazer PowerPoint, IA para fazer vídeo, tem tudo. Então, é uma coisa que está aí, que vai ficar, que vai avançar muito rapidamente. Já está avançando e a gente tem que trabalhar com isso. Então, qual é a nossa visão hoje? É que veio para ajudar e a gente precisa se adaptar para poder utilizar isso da melhor forma. E aqui na universidade eu posso dizer que a gente está indo bem porque nós temos inclusive um laboratório de ciência de dados, inteligência artificial, que faz uma série de pesquisas nessa área. Esse exemplo que eu dei agora há pouco de um projeto bacana que a gente fez com o governo foi nesse laboratório desenvolvendo IA. IA para uma melhor eficiência do setor público. Sim. Então a gente tanto usa IA finalisticamente, ou seja, eu desenvolvo um projeto que é uma IA para fazer algo, como a gente usa a IA para desenvolver projetos que no final podem não ter a ver com a IA, né? O IA como meio. Então a gente trabalha aqui tanto IA como meio, como IA como fim. Sim, então a gente acredita, né, que a gente está indo bem nessa questão e não tem como voltar. Tem alguns setores que tem mais medo da IA, porque vou te dar, por exemplo, o meu videomaker, fotógrafo, videomaker, está assustando, né? Obviamente, por exemplo, fiz essa entrevista aqui. Já existe uma IA que eu vou lá e sincronizo a câmera, boto a tua câmera, a minha câmera, o áudio, e eu aperto assim, quero cortar numa velocidade média, lenta, Enter. Corta a nossa conversa em absolutamente 1 minuto, nosso podcast está pronto. O que levava 1 hora para eu ficar cortando manualmente ali, em 1 minuto ele está executado. Então o editor fica com medo, né? O editor, mas o cara já vai resolver isso num minuto, talvez ele não precise de mim. Aí agora saiu uma IA, como é que é o nome dessa? Sora. Aquilo é assustador. Mas, se põe no lugar do diretor de vídeo, né? Sim. Eu quero um cachorro pulando a janela, lambendo o pé da moça na rua, e aí vem um pai correndo de bicicleta. Perfeito. E parece humanoide mesmo. Parece... Sim. Real. Aí você vê essa comunidade assustada. A voz já é bizarro. A gente está conversando aqui em inglês, em português, eu quero em chinês. E eu tô falando chinês e a minha boca tá mexendo em chinês.
Então, realmente, tem algumas condições da IA que assustam e muitos segmentos pedem regulamentação, né? Tipo, pô, pera, calma, o dublador vai morrer mesmo do dia para noite? Então, o grande lance é... Eu era curioso em relação à ciência, né? Sim. Mas, aparentemente, na ciência não tem esse problema, né? Temos também, mas a questão é que, como é algo que não vai mais embora e que vai avançar mais rápido do que já está avançando, a gente tem que... correr junto. Correr junto e ver como vai usar isso de forma produtiva, né? E tem muitas pesquisas que mostram que as profissões que vão fazer sucesso daqui a 10 anos não foram nem criadas ainda. Com certeza a IA tem tudo a ver com isso. E aí as pessoas... A gente viveu o mundo... Criadas, a gente viveu o mundo até hoje. Por exemplo, os nossos pais tiveram provavelmente a mesma profissão a vida toda. Sim. Né? A nossa geração já não vai ter. Por exemplo, podcaster não era uma profissão que tinha anos atrás. E hoje tem. E pode ser que você mude de profissão de novo. Pode ser que eu mude de profissão. Então, a gente vai viver um momento do mundo onde as pessoas, ao longo de sua carreira profissional, e eu boto carreira entre aspas, porque as pessoas vão ter várias carreiras. Claro. Então, eles vão mudar de trabalho, não vou nem dizer emprego, mas eles vão mudar de atividade profissional várias vezes ao longo da vida, porque a tecnologia vai permitir isso. É verdade. E o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse mundo novo vai ser assim, nós temos que nos preparar para isso. Né? Então, essa é a ideia. Cara, o cara lá que é o editor, ele vai perder. Não. Ele vai ser editor até quando valer a pena ser editor e depois ele vai mudar, porque agora a profissão dele vai ser tal coisa. E essa tal coisa está baseada na tecnologia que está disponível naquele momento e ele vai ganhar dinheiro com isso também. Entendi. Então, quando a gente preparar nossa mentalidade para esse tipo de coisa, aí a gente vai começar a ter menos medo da tecnologia, da IA e tal, e vai ficar mais suscetível a dizer, cara, isso é bom porque agora, ao invés de ganhar X dinheiros fazendo isso, eu vou ganhar 2X porque eu vou usar essa parada aqui. Sim. Então, essa que é o... E tem muita gente que não entendeu isso ainda. E a gente precisa entender isso. E por exemplo, isso é algo que eu estou falando que a gente conversa com os alunos. Os alunos que estão entrando na faculdade hoje, né, por exemplo, no curso de administração, tecnologia, eles começam a entender esse tipo de coisa. Tanto que a gente tem aluno, sei lá, da área da saúde, que fala, cara, eu estou me formando aqui na área tal, sei lá, enfermagem ou nutrição, mas eu quero fazer um podcast, um youtuber sobre o tema que eu sou profissional. Sim, claro. Então o cara vai ser um youtuber nutricionista, um nutricionista e youtuber. Então, essas coisas já estão começando a se fundir. A gente vê isso no dia a dia dos alunos. Então, essa mentalidade que a gente tem que fomentar, dizer, cara, tem coisa nova aí, a gente tem que aproveitar isso de forma junto, né? produtiva. Pode ficar para trás também. Não pode ficar para trás. Vocês já tentaram usar o chat GPT para... Chat, eu preciso de uma pesquisa científica completa sobre o problema da acessibilidade nas ruas de Fortaleza. Enter, vocês já tentaram isso? Não com esse problema específico, mas eu já tentei isso com um monte de coisa que eu pesquiso, né? Por exemplo, eu sou um pesquisador da área de empreendedorismo e sustentabilidade. Então, todo tipo de problema de pesquisa que você imaginar de empreendedorismo, já botei lá. Chat, eu quero pesquisar tema tal, erradicação da pobreza pelo empreendedorismo. Por favor, me dê soluções. Eu falo por favor, né, para ser educado. Para ser educado com a máquina, né? Porque a máquina te responde melhor quando você é educado. Não sei se você já fez essa experiência. Com certeza. Mas quando você é educado, ele te responde melhor. Sim. Então, cara, sai coisas, né, incríveis e que a gente não sabe, ou não vislumbrou ainda e viu aquilo, cara, isso aqui faz sentido, vou aprofundar nesse negócio aqui. Aí tu vai pro humano. E a gente vai pro humano. É porque, sabe qual fogo, né, a coisa assim que eu acho super interessante da IA? É que ele por exemplo, o ChatGPT especificamente, que é uma ferramenta espetacular para te dar ideia. Sim. Porque a criatividade humana, ela dificilmente vai ser superada. Mas a IA pode ser uma fonte inesgotável de ideias para que você coloque sua criatividade para funcionar. Com certeza. Então, a gente enquanto pesquisador, acaba usando muitas das ferramentas para isso. Uma facilidade, né? Te dá algo que você ia demorar muito. Não é que você não ia chegar naquilo, mas você demorar mais para chegar naquilo. E ele já te dá mais rápido.
né? E aí te dá um monte de ideia de coisas interessantes que você pode fazer do ponto de vista de pesquisa, que vai te dar um bom artigo para publicar, que vai gerar um bom impacto social lá com quem você vai pesquisar, que vai gerar um impacto na universidade, para os alunos, enfim. Eu conversei com um artista no Rio de Janeiro chamado Del Nunes. Inclusive, vou deixar no card aqui para vocês, depois que vocês assistirem essa entrevista. E ele, logo que a inteligência artificial saiu, ele falou, cara, eu preciso entender isso de cara. Eu sou um artista, eu preciso de cara flertar com essa parada. Aí ele fez umas observações muito curiosas, porque a inteligência artificial é uma inteligência. Então, ela aprende. Esse banco de informações que você pede lá, ela tem que aprender de algum lugar. Ela tem que ter essa informação vindo de um lugar. Então, ele chegava assim, ele é baiano, né? Aí ele, capoeirista. Eu quero um capoeirista fazendo tal coisa lá. Qual é a referência do chat para um capoeirista? Às vezes ele não foi ensinado 100% o que é. Aí entrava um cara lá com a roupinha de capoeira, mas que não tinha nada a ver com uma pessoa baiana, porque o chat ainda não aprendeu aquela informação. Me deu uma tapioca de carne de sol. Às vezes ele não vem do jeito que é uma tapioca de carne de sol, porque ele não tem aquela informação, né? Então a inteligência é uma coisa curiosa. Você tem que confiar de que aquele assunto já está dominado pelo chat, né? Que ele já entendeu, que ele já aprendeu. E tem... Tanto que às vezes você faz umas perguntas e vê umas respostas meio bestas, bobas, porque não está profundo ainda, né? Exato. E aí você pode treinar, né? Você vai ensinando. Eu já fiz vários testes, assim, eu preciso de um artigo científico do tema tal. E aí ele me deu lá, eu copiei, botei no Google para baixar o artigo, e o artigo não existia. Eu disse, esse artigo não existe. Aí ele respondia lá, me desculpe, segue um artigo que efetivamente existe. Eu copiava e ele não existia. Esse também não existe, me desculpe novamente, esse agora existe. Aí talvez na terceira ou quarta vez ele colocou um artigo que existia. Então tá aprendendo, né? Por isso que isso vai avançar mais. Mas assim, dificilmente a criatividade humana vai ser sobrepujada pela máquina. Eu acredito nisso. Então a máquina vai te ajudar. Eu acho que a gente pensa errado quando a gente pensa que a máquina vai engolir o humano. Não vai, o humano vai ter que ser mais inteligente, e a gente é efetivamente, para usar a máquina da forma mais produtiva, da melhor forma, para que a gente possa viver melhor, utilizando tudo que a máquina pode dar para a gente. Né? Acho que esse é o lance. É muito engraçado, teve uma galera se assustando com a inteligência artificial, né? Porque tem uma banda chamada Oasis, né? Sim. Tu conhece o Oasis? Conheço. Aí pegaram a voz do Liam, o vocalista. A música foi composta porque era uma música igual a do Oasis, sobre amor, sobre isso, aquilo, tal, com a voz do Liam, botou a voz do Liam, sabe o quê? A música inédita, uma música inédita, foi composta pela inteligência artificial, baseada em todos os álbuns do Oasis, e a música ficou incrível. E o cara gostou. Ele, cara, não é que tá bom e não fiz nada. Eu não compus a música, eu não cantei, eu não fiz nada, mas tava lá, entendeu? Isso assusta um pouco, né? Mas a gente tem que conviver, né? Professor, me tira uma dúvida. A Unifol possui vários programas que incentivam o empreendedorismo, né? Sim. Como os bootcamps, os programas de pré-aceleração, de aceleração, incubação. Fala um pouquinho desse ecossistema. Perfeito. Apesar da vice-reitoria ter o nome de vice-reitoria de pesquisa, a gente engloba também toda a área de inovação, incluindo aí as startups. Então a gente tem aqui na universidade o Parque Tecnológico, que é onde a gente está aqui no bloco M da universidade, o Tec Unifor. E dentro do parque a gente tem vários laboratórios e tem o Hub de Inovação. Sim. Que é nesse lugar lindo que a gente está aqui. Que a gente está aqui agora, né? Depois filma aí, bota no podcast. Deixa comigo. E o Hub de Inovação tem esses programas que você comentou. O Bootcamp é um programa que a gente fala que é a primeira experiência empreendedora do aluno. E aí o aluno cria o seu negócio, monta a sua equipe, valida o seu negócio, né, que é um termo usado nas startups. E aí o aluno sai do bootcamp e pode entrar na pré-aceleração, que a pré-aceleração você já tem uma ideia de negócio, já está validado, ou seja, o seu mercado já está definido, você sabe que o seu mercado quer o produto que você criou, e você vai criar melhor, vai definir melhor e criar o produto, que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável. Para o pessoal que está nas startups aí está bem familiarizado com esses termos. E aí você termina o programa de pré-aceleração com o seu produto criado com pelo menos um cliente.
E aí depois esse projeto essa startup pode ir para o programa de aceleração, que aí a gente tem a metodologia do programa é para que ele cresça, adquira vários clientes e se torne uma startup que tenha um bom faturamento e tal, que aí ele vai sair daqui do hub e vai para o nosso parque tecnológico, que aí são salas maiores e a gente vai começar a fomentar esse mercado de tecnologia aqui na universidade. Né? Efetivamente já temos várias empresas, aqui o hub hoje tem 33 empresas. Caramba. 33 startups que estão sendo pré-aceleradas ou aceleradas. Caramba, muita coisa. E no ecossistema da Unifor, que a gente chama do Tech Unifor, do Parque Tecnológico, a gente tem 53 empresas. E são empresas que interagem com a gente, fazem projeto conosco, que estão instaladas aqui no parque. Né? Então, são empresas que desenvolvem inovação com a gente. Muito massa. E a gente tem um programa de incubação, porque quando a gente fala de pré-aceleração, de aceleração, a gente fala muito de digital, né? Startups digitais, aplicativos. Mas tem o pessoal que desenvolve robô, que desenvolve biotecnologia, desenvolve, né, moléculas. Sim. Então, esse pessoal, eles precisam de mais tempo, precisam de laboratório. E aí a gente tem um programa de incubação, que é um programa um pouco mais longo, de 2 anos, onde esses empreendedores, que são alunos, ex-alunos, desenvolvem isso nos nossos laboratórios com os nossos professores. Muito massa. Então, são os programas que a gente tem aqui. E esses programas são abertos para alunos e ex-alunos. Então, toda a comunidade de ex-alunos da Unifor está totalmente aberto para vir trabalhar com a gente, participar dos processos seletivos. Ai, minha esposa é ex-aluna da Unifor. Então, está super convidada. Arquitetura. E a gente trabalha também com os funcionários da universidade, né? Com professores, com funcionários administrativos, enfim. Então, essa é a universidade não fomenta só a pesquisa, ela fomenta também o empreendedorismo e a inovação. Porque faz parte do papel da universidade fomentar isso, porque isso gera desenvolvimento econômico e gera um impacto positivo na sociedade. Então, a gente sempre vai puxar para isso, né? Porque a universidade nasceu para isso. Então, se você tem uma startup que vai gerar emprego, que vai gerar renda, né, que vai melhorar a economia do município, do estado, a gente vai apoiar isso aqui. Perfeito. Professor, é o seguinte, agora eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade muito grande minha. Dentro do teu setor de pesquisa científica, na sua opinião, qual é a maior realização científica que o mundo já presenciou? E a segunda pergunta é uma que você sonha que aconteça. Essa não é uma pergunta muito fácil, né? Mas não. Eu vou chutar as duas na área da saúde, porque eu sempre falo isso para a minha equipe, para os meus alunos, sem saúde a gente não tem nada, né? Se você estiver saudável, você está pronto para fazer o que tem que fazer, sem saúde você não tem nada. Então, eu acho que uma das maiores relações científicas que já aconteceu foi a criação das vacinas. Boa. E agora, recentemente, a gente teve uma prova disso, né? Com a Covid e tal. Mas a gente fala de vacina, a Covid está muito claro porque está próximo, mas vacina para tudo, né? Agora quando você nasce, você já toma uma penca de vacina. Exato. Porque, inclusive, se a gente não tomasse, não sobreviveria até. Então, acho que a criação das vacinas, né, da lógica de vacina e as pesquisas que ainda ocorrem na área de vacina, eu acho que são louváveis e foi uma das principais coisas que aconteceram no mundo, assim, a partir da ciência, né? E a que você sonha? Eu sonho com a cura de determinadas doenças, né? Principalmente do câncer. Porque a gente sabe já que a ciência já mostra que câncer tem fator genético, né? Tem fator ambiental, então a gente não sabe, por exemplo, tem gente que tem mais chance ou menos chance de ter câncer. Hoje até com pesquisa genética você consegue ver se você tem algum gene e tal. Sim. Então, uma atriz famosa recentemente, Angelina Jolie, né? Tirou a mama porque tinha uma predisposição a ter, então você consegue ver esse tipo de coisa. Mas isso não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue ter esse tipo acesso a isso. Acesso. Né? Então, acho que a cura do câncer, que é uma doença que acomete a muita gente, que é surpreendente, assim, você não sabe se vai ter ou não. Seria um grande avanço. Seria um grande avanço. O HIV está muito avançado, né? O HIV tem controle, né? Assim, hoje beleza, o controle sim, mas eu digo, a cura está próxima, né?
Eu tenho... Dizem que sim, né? Que teve gente que já teve remissão. Remissão, Então, HIV também, né? Eu coloco como cura de doenças. Eu acho que HIV também é muito importante. Só que HIV o controle é mais... O controle já... A gente está muito avançado na ciência do controle do HIV, né? E o câncer já não. Então, é verdade. Eu acho que o que eu queria ver ainda... não queria morrer. E você acha que no seu tempo de vida isso acontece? Acho que sim. Acho que a ciência está avançando. A cada dia que passa, avança mais do que no dia anterior. A gente falando aqui de tecnologia, isso impacta também a pesquisa na área da saúde. Então, eu acredito que antes de morrer, espero morrer com 90 ou 100 anos, acho que eu gostaria de ver e acho que vou ver a cura do câncer ainda. E uma coisa fundamental que a gente precisa saber aqui é o que o setor de pesquisa científica da Unifor pensa sobre ETs. Eu imagino que deva ser um debate louco aqui, todo dia esse tema. Olha, eu vou te falar que eu teria que perguntar pro meu grupo de pesquisadores, né? Mas minha opinião pessoal é... Tem um núcleo aqui, né? Tem. Focado em ETs, né? Sem dúvida que não, né? Mas a minha opinião pessoal é que eu acho que a gente já tem tanto ET na Terra, que é um contrassenso, né? Acho que não precisa ficar procurando ET fora da Terra, entendeu? Então não tem uma opinião, você não tem uma opinião. O setor de ETs fica no número M27, aqui na Unifor. Só vocês aparecerem que eles estão debatendo profundamente esse assunto. Exatamente. Né? Assunto recorrente na reitoria. A gente sabe que tem vida fora da Terra, né? Mas eu estou mais preocupado com a vida dentro da Terra, por enquanto. Não, mas agora, sem brincadeira, você acredita que tem vida fora da Terra? Sim. Acredita, né? Vida inteligente? Vida inteligente, acho que sim. É porque é muita arrogância a gente achar que estão também, né? E eu acho que já tem alguma evidência que trata desse tipo de coisa, né? Então, estatísticas, já tem estatísticas, né? Já tem alguma pesquisa, já tem... recentemente teve um vazamento, não sei até que ponto foi vazamento, né? Dados da NASA que falavam desse tipo de coisa. Então, acho que sim, acho que pode ter. Eu vi um cientista, eu acompanho muito isso, né? Eu vi um cientista falando sobre que até a mínima probabilidade de se ter uma vida inteligente fora da Terra, de se ter vida fora da Terra, é gigantesca. Tipo, a mínima. Assim, vamos para o mínimo. Esse mínimo já é muito grande. Já é gigante. O lance é que, né, as distâncias do universo são tão grandes, né, que possivelmente não veremos. Vai ficar para a próxima temporada. Agora, se você me perguntar... Da Unifor, 52 anos. Se eu quero ver, eu conhecer, eu não quero não, tá? Então... Não quer não, né? Eu também não quero. Eu não quero viver isso. Eu não quero... Chega de viver história. A gente já passou por uma pandemia. Imagina passar por uma invasão alienígena. Velho, isso deve ser o pior do cenário. Invasão alienígena. Tô fora. E eu falo pela área de pesquisa da Unifor, acho que o pessoal aqui também não quer não. Não quer. Vamos pesquisar outras coisas, né? Já tem muito problema aqui. Né? E possivelmente se alguém chegar aqui não é para ajudar. Não é para... O que vocês estão precisando? Vocês querem minha ajuda? Não é. É para tomar mesmo, né? Tu acha isso? Né? Eu tô assistindo Star Wars agora, eu fico pensando que de repente vai que é para ajudar também, não sei. Unifor, desculpa por eu ter levado para esse caminho a conversa, mas tem que ter um pouquinho de entretenimento, né? Meu amigo, professor, você é massa. Você gostou da nossa conversa? Gostei muito. Foi bom, né? Descontraído. Foi bom, tranquilo. Professor Milton, você é massa. Léo, obrigado, meu cara. Galera, é só a primeira, tá? Essa é só a primeira de 8 que a gente vai fazer aqui no especial Unifor 51 anos. A gente quer mostrar essas personalidades que habitam aqui dentro, que trabalham com pesquisas científicas, que trabalham em vários setores e mostrar um pouco da Unifor, né? Que existe há muito tempo e que transformou muitas vidas e que formou muitas pessoas, muitos profissionais incríveis. E mais uma vez, obrigado, Unifor, também por acreditar na cultura, tá? Porque isso é muito fundamental deixar claro que além das coisas que vocês fazem aqui dentro, que são maravilhosas, essas pesquisas, vocês ajudam criadores de conteúdo como eu a existir e a passar cultura também para o mundo, certo? Muito obrigado. Mais um episódio lindo aqui pela frente. E eu tenho que trabalhar, que tem mais 3 só hoje, viu? Até mais.